A Mariana Jean-Giacomo também está lá na sede da ONU em Nova York, acompanhando toda essa movimentação e já está aqui na tela conosco, Mari, para falar justamente do quanto, como repercutiu esse discurso de Donald Trump. Falou muito das questões domésticas, mas falou desta excelente química que teve com Lula nos bastidores em questão de segundos, mas como uma fórmula bem acabada ali, deu química, deu liga, como a gente diria aqui no Brasil. Conta mais o que você conseguiu de apurações dessa conversa tete a tete entre Lula e Trump, por segundos, mas o primeiro shaking hands deles. Boa tarde. Atenção! Vamos desmontar a farsa diplomática que a grande mídia está tentando vender como uma conquista do governo. Você realmente acredita que Donald Trump, o mestre das estratégias de pressão internacional, ficou encantado com Lula em 39 segundos de conversa? Isso é conto de fadas para adultos. O que aconteceu nos bastidores da ONU foi uma aula de como se faz diplomacia realista, e o Brasil está perdendo feio. Curte agora se você sabe que isso é jogada política e se inscreve no canal para não perder as análises que a Globo não faz. O texto diz que Trump gostou de Lula, mas esquecem de mencionar que horas antes, o mesmo Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Isso é sinal de química? É ingenuidade achar que um abraço de 39 segundos apaga uma declaração de guerra comercial. Trump não faz diplomacia por emoção, ele faz por interesse. A frase "só faço negócios com quem eu gosto" é puro teatro. Ele usou a mesma tática com Kim Jong-un e Putin. Elogia publicamente para depois exigir contrapartidas duríssimas. Enquanto Lula faz discursos genéricos na ONU sobre soberania, Trump age. Enquanto o Itamaraty se preocupa com protocolo, os americanos definem a realidade geopolítica na prática, a verdade que não contam. Trump está testando a fraqueza brasileira. Ele viu que o governo atual prioriza a imagem sobre resultados e está usando isso contra nós. O encontro virtual que prometem será mais uma videoconferência onde o Brasil sairá perdendo. Isso não é diplomacia, é submissão disfarçada de convivência cordial. Então, em meio a tudo isso, lá no finalzinho, ele começa a falar de Brasil, primeiro faz críticas e depois fala que tinha acabado de se encontrar com Lula ali nos bastidores e que os dois só se falaram por segundos. Primeiro Trump falou em 20 segundos, depois falou em 39 segundos, mas que isso foi o suficiente para perceber que os dois têm ótima química e para que Trump ache o Lula um cara ótimo. Trump disse: eu gostei dele e eu só faço negócios com quem eu gosto. Então eu falei para ele que a gente tem que se encontrar na semana que vem e ele disse que sim. Agora, quais são os detalhes, os bastidores desse encontro? Sempre é o presidente brasileiro que faz o discurso, é o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral aqui da ONU e depois dele vem o presidente americano. Então, normalmente, os dois presidentes costumam se encontrar, seja na sala ali atrás, né, esperando para ir até o púlpito falar, ou na hora da troca mesmo, quando um sai do púlpito e o outro vai. E foi isso que aconteceu. Trump estava ali numa sala vendo o discurso de Lula, ele chegou em cima da hora, então não deve ter visto todo o discurso, mas ele estava ali na sala. Lula saiu do púlpito, nesse momento Trump vai andar até o púlpito, viu Lula, os dois se abraçaram nesses segundos e conversaram, falaram, então tinha um pessoal do cerimonial ali que ajudou Lula com a tradução e concordaram em se encontrar, mas agora, pelas informações que a gente tem, deve ser um encontro virtual ou uma ligação telefônica. Trump mostrou mais uma vez que a esquerda brasileira vive no mundo das ideias, enquanto ele domina o mundo real. Comenta aí, você acha que 39 segundos de conversa apagam 50% de tarifas? Compartilha esse vídeo para mostrar a verdade. Hora de conferir os comentários sempre certeiros da galerinha de esquerda. Preparem o sorriso, porque o nível do absurdo está altíssimo. Depois dessa sessão de comédia involuntária, vou revelar minha opinião sobre o jogo político que eles insistem em não enxergar. Primeira vez em 7 meses, foi a primeira vez que o Trump citou o Lula, foi a primeira vez que o Trump fez um aceno em negociar com o governo brasileiro, foi a primeira vez que o Trump, de certa forma, falou do Lula com um jeito elogioso, né? E não com um jeito crítico. E quando você vê
né, o pessoal bolsonarista, né, querendo criar narrativas dizendo que foi estratégia do Trump é um gênio, eu sinto que foi que passou recibo, né? Passou recibo de certa forma, porque não tem como você olhar para ver essa palavra do Trump e não ver que foi um aceno que o Brasil queria há muito tempo. Então foi uma vitória, sim, do governo, vitória, sim, do Lula, né? Vendo o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não aceita a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria ali na Câmara dos Deputados, algo que dificulta ainda mais a vida dele. Que recado você acha que o Hugo Mota deu ao tomar essa decisão, hein, Alan Gani? O recado que o Centrão, o Hugo Mota está representando, o Centrão não quer Eduardo Bolsonaro, não quer o crescimento de alguma maneira do bolsonarismo, né? Então é muito claro que querem de alguma maneira a asfixia política dele, eventualmente até a sua cassação, aqui excluindo a parte, né, de que o regimento interno prevê, aí sim é uma cassação justa, mas quer ele fora do jogo. É um recado que o Centrão não está com ele, o Evangelho. O Centrão, ele não quer apenas neutralizar Jair Bolsonaro, né? Quer Jair Bolsonaro fora do jogo. Para mim está muito claro que ele quer neutralizar o bolsonarismo. Ou seja, não quer a possibilidade de ter um candidato outsider, como a gente viu aqui na eleição na Prefeitura de São Paulo. Você discorda, Pepe? Estou vendo você mexendo na cabeça. Não, eu discordo sim. Eu acho que a questão não é a família Bolsonaro, não, Gani e Musa. A questão é o Eduardo Bolsonaro, né? O bolsonarismo, é incrível que pareça, está largando o Eduardo Bolsonaro também, como fez com a Zambelli. Até que a gente está falando da zambelização do Eduardo Bolsonaro, né? Nossa, Eduardo Bolsonaro, para muitas pessoas da direita, conservadora, do Centrão, nessa conduta dele de ir para os Estados Unidos comemorar tarifaço no Brasil, não é bem vista com bons olhos por boa parte da população da classe política, né? Então, é normal e natural que essa classe política bolsonarista queira desgarrar o Eduardo Bolsonaro também. É aquilo que o presidente do PL falou. Não, né? Mas eu acho que você está atrapalhando seu pai, Jair Bolsonaro. Mas eu acho que a gente vai ter um ponto aqui de convergência. Primeiro, né, a possibilidade, eles não querem a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser um candidato. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto... Michele Bolsonaro acho que gostaria, Flávio Bolsonaro, ou seja, é coisa específica do Eduardo Bolsonaro, na minha opinião. Não é a família Bolsonaro, como disse o Musa, não. Na minha opinião. Mas o Jair já foi, né, Pepe? O Jair já foi rifado. Então agora talvez a bola da vez seria o próprio Eduardo. E eu acho que isso vai englobando aos poucos o próprio bolsonarismo. Você não acha que faz sentido? Mas eu acho, Musa, que isso está acontecendo porque o Eduardo Bolsonaro está atrapalhando o bolsonarismo. É isso que eu estou querendo colocar aqui. E pode atrapalhar eventualmente uma transferência de votos para o Tarcísio. Seria isso também? Depois de uma sequência histórica de erros nas suas análises, preciso questionar: se os bolsonaristas realmente estivessem abandonando Eduardo Bolsonaro e o presidente, por que essa perseguição tão agressiva de todos os lados, especialmente daquela imprensa que insiste em se vender como imparcial? Se o movimento conservador estivesse realmente enfraquecido, por que essa ânsia em desmoralizar seus líderes e essa corrida desesperada pelos votos dos eleitores de direita? A mesma emissora que um dia foi referência em isenção, hoje mostra sua verdadeira face. Alguém realmente acredita que é coincidência essa mudança radical exatamente depois que a Jovem Pan recebeu uma multa milionária e teve sua concessão ameaçada pelo Ministério Público Federal? Até onde vale a sobrevivência midiática? Quando ele alertou que os elogios de Trump a Lula eram pura estratégia política, tentaram ridicularizá-lo. Mas o tempo mostrou que ele estava certo, assim como esteve certo sobre a cassação de vistos, sobre a Lei Magnitsky e inúmeras outras previsões. Enquanto isso, as narrativas da esquerda se mostraram verdadeiras piadas sem graça. Meu conselho sincero: se fosse o presidente Bolsonaro, não daria esse gosto a eles. Se caçarem o Eduardo, que venha a Michele. Se caçarem a Michele, que surja novos nomes. Mas jamais entreguem o movimento aos políticos do Centrão que negociam princípios por cargos. Não caiam nas armadilhas narrativas de quem já mostrou que joga sem ética. Nossa força está na união, e a esquerda sabe disso melhor que ninguém. E aí, concordou com essa análise? Curte agora se você também enxerga as manobras por trás dessas narrativas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas denúncias que a mídia tradicional não mostra. Ative o sininho para ser o primeiro a receber nossos alertas estratégicos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes. WhatsApp.
Avise seus grupos sobre essas armadilhas políticas. Telegram, espalhe essa análise para mais patriotas. Twitter, marque os perfis que precisam ver essa verdade. Nossa luta é nas ideias, e a verdade sempre vence.